incompetência. E aí, meu povo, eu preciso que vocês peguem o material que foi fornecido na última aula lá no Google Classroom para vocês, que é o material que tem por nome Defesa do Réu, Prova e Audiência, tá? Defesa do Réu, Prova e Audiência. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos aí dar continuidade à parte de dissídio individual que trata de defesa do réu. A gente já viu contestação na sua totalidade, tá? Provavelmente a gente já mencionou sobre a exceção de incompetência e sobre reconvenção, mas eu vou dar uma rápida abordagem de exceção de incompetência e reconvenção para vocês. Gente, no processo do trabalho, a exceção de incompetência está prevista na CLT lá no artigo 800. No processo do trabalho, a exceção de incompetência está prevista no artigo 800 da CLT. É necessário que a gente entenda que, diferentemente do processo civil, a exceção de incompetência ela é feita em uma peça autônoma, tá? E o prazo é diferente do prazo da apresentação da defesa, contestação no processo do trabalho. Então, a exceção de competência tem um prazo diferenciado do prazo da contestação no processo do trabalho. Então, a exceção de competência ela deve ser apresentada em juízo, ela deve ser suscitada no prazo de 5 dias a contar da notificação. Então, lembre-se que contagem de prazo a gente faz com a exclusão do dia do começo. Então, a parte foi notificada, no dia posterior subsequente, no dia posterior útil, tá? Começa a contar os 5 dias de prazo, dias úteis para a apresentação da minha exceção de incompetência territorial. A exceção de incompetência territorial servirá para dizer ao juiz que... Meu filho, fique quietinho, por favor. O juiz que pegou essa ação, o juiz que mandou notificar a parte, vai dizer que esse juiz não é o juiz territorialmente competente, sendo outro juiz, uma vez que foi nessa outra localidade que o empregado prestou o serviço. Então, eu tenho que estar atento para as regras do artigo 651 da CLT. Tenho que estar atento para as regras do artigo 651 da CLT, que são as regras concernentes à competência territorial, tá? Então, essa exceção de competência deve ser julgada primeiro, tá? O juiz, ele suspende o trâmite processual até o julgamento da exceção de competência, acolhendo, ele remete os autos para a vara territorialmente competente. Caso ele não acolha, o processo tramita na mesma localidade, tá certo? Tramita na mesma localidade onde foi proposta a ação. Essa é a ideia. Sabemos que essa decisão é uma decisão interlocutória, essa decisão que acolhe ou rejeita a exceção de competência é uma decisão interlocutória que, via de regra, não vai caber recurso. Só vai caber recurso se o juiz excepcionado remeter para a vara sujeita à ação do TRT. Por exemplo, se eu der uma decisão interlocutória acolhendo a exceção de incompetência, tá? E mandar de Vitória para Caruaru, Vitória e Caruaru estão sujeitos ao mesmo TRT. Então, se estão sujeitos a... Papai está dando aula. Por favor. Desculpa, gente, desculpa aí. Então, voltando. Se as duas varas estão sujeitas ao mesmo TRT, não vai caber recurso. Só vai caber recurso se eu mandar de Vitória para São Paulo. Por quê? São Paulo está sujeito a TRT da 2ª região e Vitória está sujeito ao TRT da 6ª. Então, como eu mando para TRT sujeita a TRT de outra região, aí essa decisão interlocutória caberá recurso, e o recurso é o recurso ordinário,
A gente vai estudar daqui a semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai iniciar a parte de recursos, tá bom? Já a reconvenção, meu povo, veja como é interessante. A reconvenção nem sempre ela pode ser manejada na Justiça do Trabalho. Por quê? Vai depender de alguns aspectos, tá certo? Então, a exceção de incompetência é uma forma de defesa que é numa peça autônoma, mas a reconvenção não. A reconvenção ela é suscitada na própria contestação. Então, você, no corpo da contestação, vai abrir um tópico e vai falar do pedido reconvencional ou da reconvenção, que é uma forma de defesa do réu. Só que é uma forma de defesa do réu que é suscitada na própria contestação. Tá? Você vai abrir um tópico para falar da reconvenção. A reconvenção nada mais é que uma inversão de polos. Quem é autor deixa de ser autor e passa a ser réu. Quem é réu deixa de ser réu e passa a ser autor. Ou seja, é como se o réu estivesse entrando com uma ação contra o autor no trâmite da ação que é contra ele. Então, essa é como se fosse um contra-ataque, tá? É um contra-ataque acionando o autor da ação que ingressou com esta ação contra ele. Então, essa reconvenção é justamente para dizer, na realidade, que quem está devendo alguma coisa não é o réu, empresa, mas sim o autor empregado. Então, imaginemos aqui que o empregado ingressou com a reclamação trabalhista cujo valor é de 30 mil reais. Esse valor de 30 mil reais é o somatório dos pedidos que este autor fez na sua reclamação trabalhista. Só que o réu tem em posse do réu, né, algumas notas promissórias que o empregado, no bojo do contrato de trabalho, durante o contrato de trabalho, fez empréstimos para com o seu empregador. Empréstimos para com o seu empregador que estão transcritos nesta nota promissória. Diante disso, no pedido reconvencional, você vai verificar o seguinte. Primeiro, quanto é o valor dessas notas promissórias? Se o valor dessas notas promissórias estiver em consonância com o mesmo procedimento que foi adotado pelo reclamante na propositura da ação, aí eu posso ir com o pedido reconvencional. Ou seja, se o valor das notas promissórias chegam aí a 20 mil reais, a 30 mil reais, aí eu posso ingressar porque é o mesmo rito, que é o rito sumaríssimo, que é o rito que fica abaixo de 40 salários mínimos. Então eu tenho que observar que seja o mesmo rito, tá? O juiz da causa tem que ser o juiz competente para julgar essa reconvenção, tá? E tem que se tratar de questão relacionada ao trabalho, ao contrato de trabalho, para que esse juiz ele possa analisar esse pedido reconvencional, que nada mais é que um contra-ataque, uma ação que vai ser proposta no bojo da mesma ação em que o autor ingressou contra a empresa reclamada. E aí é essa empresa reclamada que vai fazer o contra-ataque através do pedido reconvencional. Se eu não me lembro, eu vi isso com vocês. Até foi, se não me engano, foi Pamela que pediu para eu voltar para explicar aí reconvenção para vocês. Eu estou lembrado agora da semana passada que a gente viu, né, essa matéria e já introduziu a questão de prova com vossas excelências, tá certo? Então vejam só, quando a gente fala de prova, a gente tem dois princípios que norteiam a prova no processo do trabalho. Acompanha aí comigo na apostila, meu povo, por favor. Todos que estão comigo, peguem a nossa apostila, que a gente vai agora acompanhar a nossa apostila passo a passo, tá? Doutora Tassiana, boa tarde, seja bem-vinda. Aí, Tassiana que acabou de chegar. Aí, Tassi, você, por favor, pega o material lá no Google Classroom, tá certo? Que a gente preparou para vocês de audiência, defesa do réu e prova. Defesa do réu, prova e audiência, tá certo? Certo. Pega lá o material, a gente vai começar a trabalhar provas no processo do trabalho. Tá.
Vejam só, os princípios norteiam a prova no processo do trabalho, que é o princípio da comunhão das provas e o princípio do livre convencimento motivado. O princípio da comunhão das provas vai nos dizer que a prova pertence ao processo, tá? A prova pertence não às partes, não a reclamante, não a reclamado, embora as provas sejam produzidas pelas partes e é distribuído de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 818 da CLT. Todavia, é necessário que a gente entenda que as provas pertencem, na realidade, ao processo para a formação do convencimento do juízo, tá? Do magistrado. E o princípio do livre convencimento motivado significa que o juiz ele vai fundamentar a análise da prova produzida, estabelecendo aí a sua força probante. O juiz ele deve fundamentar isso, inclusive na sentença. Na sentença ele deve fazer menção das provas que foram produzidas em audiência para que seja necessário a manifestação sobre essas provas e a sentença não seja considerada nula posteriormente. Às vezes, quando um juiz desqualifica uma determinada prova, isso deve vir fundamentado na audiência, na sentença, melhor dizendo, porque se isso não vier fundamentado na sentença, pode acarretar a nulidade da mesma. Então, esses dois princípios aí são os que tratam de prova no processo. Então, antes da gente iniciar, antes da gente falar especificamente do artigo 818, que trata de ônus de prova, deixa eu falar com vocês, trazer para vocês um exemplo aí que vai falar que a prova pertence, na realidade, ao juízo, né? Falando do princípio da comunhão das provas, né? Que acabei de falar para vossas excelências. Certa feita, a gente estava com uma determinada demanda que a empresa reclamada resolveu não ouvir a testemunha que ela trouxe. A testemunha foi trazida pela empresa, estava na sede do juízo, estava lá na vara do trabalho no dia, e diante da confissão do meu cliente sobre determinado fato, ela, advogada da empresa, resolveu não ouvir a testemunha. Aí, como eu estava com poucas provas para produzir, a minha prova testemunhal não era uma prova tão forte, foi o que eu fiz. Eu resolvi fazer um requerimento para que o magistrado ouvisse a testemunha da reclamada como testemunha do juízo. Levantei a mão, disse: excelência, pela ordem. Tendo em vista que a testemunha que a reclamada trouxe está presente na sede do juízo, é uma testemunha, inclusive, que foi citada nominalmente na petição inicial e que ela pode trazer elementos suficientes para o esclarecimento da lide, é necessário que ela seja ouvida, já que a testemunha não pertence à reclamada, mas a testemunha pertence ao juízo. Então é necessário que ela seja ouvida nesta assentada. Faça a menção do meu requerimento na ata. Caso Vossa Excelência não aceite, não acate o pedido, conseguindo os meus protestos. Aí o juiz olhou para mim, né, disse: o senhor quer ouvir a testemunha da empresa, doutor? Eu fiz: eu quero, Excelência, eu quero, porque a gente pode aqui trazer o princípio da primazia da verdade real através da oitiva dessa testemunha. E aí ele disse, olhou para mim e disse: olha, doutor, que não seja algo comum, né, nos seus requerimentos, eu vou ouvir para evitar uma possível arguição de nulidade lá na frente, que eu sei que Vossa Excelência vai entrar, então eu vou ouvir a testemunha com os protestos de advogada da empresa reclamada. Então veja, a testemunha foi trazida por quem? Pela empresa. Só que naquele momento, como eu tinha esclarecimentos a poder extrair dessa pessoa que estava lá na sede do juízo, eu requeri que essa testemunha fosse ouvida como testemunha do juízo e não da reclamada. Então veja, isso nada mais é que o princípio da comunhão das provas. Tá? A prova ela pertence ao juízo,
e não a parte que a produziu. Então, tanto é que, às vezes, uma prova, uma testemunha que você levou, você como autor, como reclamante, você levou para que fosse benéfica para você, aí ela vai lá e diz o que realmente aconteceu e que na realidade não era algo que seria bom para você, e aí acaba daquela testemunha trazendo elementos para que a sentença saia com o pedido procedente da tua reclamação trabalhista, tua testemunha foi contra ti. Então, isso pode acontecer, tá? Uma vez uma prova que você produziu ser contrária até você mesmo, porque o que o juiz vai querer ir atrás é do princípio da primazia da verdade real e não daquilo que as partes estão querendo alegar na realidade. Ok, meu povo? Eu já vi muitas coisas, inclusive com testemunha, de juízes que fazem análise psicológica da testemunha, se a testemunha está visivelmente nervosa, e isso às vezes é colocado inclusive na própria ata. O juiz mais cauteloso faz isso porque às vezes é esse juiz que tomou a instrução, ele pode não estar na vara para julgar, tá? Ele pode estar de férias, ele pode estar de licença, aí outro juiz vem e julga. Quando o juiz ele vai analisar a ata, está lá a informação do magistrado que a testemunha, no momento em que estava sendo ouvida, né, estava visivelmente nervosa, tá? Titubeando em vários aspectos das perguntas. Então, essas informações às vezes ajudam, porque aquele princípio, né, da identidade física do juiz que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né, de processo do trabalho, não se aplica mais no processo do trabalho. Inclusive, já fui até prejudicado por causa desse princípio, que não se aplica mais, uma vez que o magistrado que fez a análise das provas não estava, né, sensível como o magistrado que colheu a prova oral. Então, isso acontece, tá, com a nossa vida no dia a dia. Coloquei aí para vocês, meu povo, o artigo 818 da CLT, tá? Gente, tá rápido, que às vezes eu me empolgo falando de prova. Tá rápido? Sim ou não? Você adiante? Tranquilo. Tranquilo? Vamos ir adiante. Qualquer coisa vocês... Pronto. Qualquer coisa vocês me param, pede para eu voltar, ou se não, abre o microfone e interrompe em qualquer momento da aula que a gente tira a sua dúvida aí, na hora feito caldo de cana, como diz o ditado popular. Beleza, meu povo? Vamos para frente. Aí, o artigo 818 está falando como se distribui o ônus da prova, tá? O ônus da prova está lá no caput, né? O ônus da prova incumbe, lá no 818. Aí diz, quanto ao autor, cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Quanto ao autor, cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Ou seja, o ônus da prova cabe a quem alega. Isso é uma distribuição estática do ônus da prova. É uma distribuição estática do ônus da prova. Mas no inciso segundo está dizendo que cabe ao réu, cabe ao reclamado, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso do reclamante, tá? Que aqui, via de regra, é o empregado na Justiça do Trabalho. Então, parte do pressuposto de que o reclamado ou a empresa vai, na sua defesa, a levantar aquelas hipóteses que a gente trabalhou na contestação nas nossas aulas passadas, né? As preliminares de mérito apresentando uma defesa técnica, que é uma defesa indireta, tá certo? As prejudiciais de mérito, que trazem aí uma questão extintiva do direito do autor, que extingue o feito com resolução do mérito, prescrição e decadência, ou as defesas de mérito diretas, né, que rebatem o direito, né, fazendo com que
haja um impedimento, um fato impeditivo daquele direito, ou aquela defesa que se faz assim, dizendo a gente deve FGTS, mas não deve tudo o que ele está alegando aí. Aí apresenta a prova da metade, né, daquilo pregado está pedindo na reclamação, dando um efeito aí modificativo, né, fazendo com que a defesa funcione nesse sentido, provando, né, dizendo que deve, mas não deve aquilo tudo, tá? Então, isso aí é a distribuição estática. Existem muitas formas de se apresentar esses tipos de provas em juízo, tá? Existe a prova documental, existe a prova oral, que é a testemunha, existe a prova pericial, tá? Existe provas gravadas, né, em vídeo, em áudio, né, que pode ser também periciado. Existe a possibilidade de ter a confissão. A confissão é um meio de prova, e é um meio de prova cabal, né? A empresa vai lá e confessa que está devendo. Acabou, não tem mais o que discutir, né? Já teve audiências da empresa chegar lá e dizer, eu sei que eu estou devendo essa, mas eu não tenho como pagar. Eu devo isso tudo aí que ele tá. É engraçado até essa situação. O cara fica olhando assim, não tem para onde o cara correr. Vai ser condenado, vai ter sentença. Houve a confissão por parte da empresa reclamada. O reclamante não vai ouvir nem testemunha por causa da confissão. E aí a sentença sai, mas o cara não tem de onde tirar dinheiro, né? Como é que paga? A gente, às vezes é o desespero da gente na execução, gente. Deixa eu explicar a você. Você está diante de uma situação de uma empresa que não tem nada, absolutamente nada, nenhum patrimônio, não tem dinheiro de onde tirar de canto nenhum. Aí você tenta de todas as formas na execução, porque essa empresa vai ser condenada, vai ser dado prazo para ela apresentar defesa, né, embargos à execução, né, mas para embargar a execução tem que garantir o juízo, não tem como garantir o juízo, tá? Não tem dinheiro para garantir, não tem nada, não tem fiança bancária, não tem nada. O que é que acontece? Acontece que haverá os meios de constrição, né, executórios. Vai mandar bloquear conta em banco, mas não tem nada. O bloqueio volta negativo. Vai mandar buscar em Detran, né? Mas não tem carros, não tem veículos no seu nome, não tem nada no nome da empresa. Tá? Volta negativo. Aí você vai tentar colocar essa empresa, você vai tentar colocar aí nos bens pessoais dos sócios, mas não tem nada nos bens pessoais dos sócios. É aquela questão, aquela luta em glória, aquela luta que você, né, aquele esforço hercúleo que você faz na execução para ver dinheiro, mas não tem. Isso acontece, né? Acontece. Sentenças condenatórias, quando o cara não tem nem o que provar, confessou que deve, mas também não tem dinheiro. Acontece isso, gente. Recentemente eu estou com uma parecida. A gente já tentou de tudo, já entrei nos bens da pessoa, também não tinha nada, né? Houve uma informação de que foi vendida uma moto que era da empresa, né, que era da sócia, né, de uma das sócias da empresa, mas ela informou para o oficial de justiça que não sabe, né, quem está com a moto agora, não sabe, que vendeu para pagar dívidas da empresa, mas eu pedi esclarecimentos, aí tá aquela bagunça, tá aquela agonia para a gente poder ver dinheiro, né, mas é aquela luta em glória. Enfim. Então, isso é a distribuição estática. Só que, se você for comigo, lá para o parágrafo 1º do mesmo artigo 818, tá? Você vai estar diante da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja, lá em cima no caput, no artigo 818, e nos seus incisos 1 e 2, nós temos a distribuição estática. No parágrafo 1º, nós temos a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, eu vou ler e vou explicar um pouco o que a gente chama de prova diabólica no processo do trabalho. Está lá no parágrafo 1º assim: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Eu quero que vocês grifem essa expressão aí, tá? Grife aí no teu material. A impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou seja, você não tem como cumprir o inciso primeiro. O ônus da prova cabe a quem alega, né? Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Não tem como você fazer isso. O nome disso é prova diabólica. Deixa eu dar um exemplo para você. Assédio sexual de empregada doméstica. Como é que prova assédio sexual de empregada doméstica? É o típico caso de prova diabólica, né? O cara não vai ter câmeras dentro de casa para poder comprovar isso, né? A empregada não pode fazer esse tipo de requerimento, até porque as câmeras não estão dentro da casa. Aí se deu dentro da casa, sem testemunha nenhuma, esse tipo de assédio, como é que a empregada prova? Aí o que é que faz o magistrado? Ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso. Eu não estou falando de uma inversão, eu estou dizendo que se aplica, Duda. Na realidade, veja, o estagiário não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho, tá? Sendo relação de trabalho, doutora Lívia Gerlane, boa tarde, seja bem-vinda. Sendo uma relação de trabalho, Duda, parte do pressuposto de que existe aí a questão da subordinação de uma pessoa que está diretamente ligada a esse contrato e que te é superior hierárquico. Então, o assédio sexual, acho que foi o que você perguntou, não foi? Lá se aplica o assédio ao estagiário também. E eu estou falando do assédio sexual. Para existir o assédio sexual, ele tem que partir de superior hierárquico para inferior hierárquico, percebe? Então, como a Justiça do Trabalho ela é competente para processar e julgar as relações de trabalho, você pode aplicar esse viés também, tá? Então, é possível que isso aconteça com relação ao estagiário, beleza? Talvez até a reprimenda pelo dano moral, se você comprovar isso como estagiário, né? A reprimenda do dano moral talvez seja até maior, tá? Por causa da questão de você estar no aprendizado, a questão do aprendizado, o estagiário tem um período aí em que está tentando se adaptar ao mercado de trabalho e tudo. Então, isso tudo traz uma consequência maior, inclusive na questão psicológica do estagiário. Então, perfeito, é possível que se aplique sim, tá? E outra coisa interessante, Duda, você, como tem uma grande dificuldade de produzir essa prova, o advogado, no dia da audiência, ele pode fazer esse requerimento, inclusive oralmente. Digamos que ele não colocou isso na petição inicial, mas no dia da instrução probatória, ele levanta a mão e diz assim: excelência, ordem, eu quero requerer a distribuição dinâmica do ônus da prova, tendo em vista que essa prova é uma prova diabólica com relação ao empregado. O empregado não tem como, o estagiário não tem como provar isso, tá? Então, como não tem como provar, você pede para distribuir. Aí o juiz ele vai utilizar de outros meios, dividindo aí a questão probatória, não recaindo o encargo tão somente para o estagiário. Então, o estagiário vai ter que provar determinados fatos, né, referentes a isso, mas a empresa também, uma vez que o ônus seria só do estagiário, mas a empresa também vai ter que trazer fatos e que, se não desincumbir desses fatos aí, desse ônus probandi que o juiz distribuiu, pode acarretar o reconhecimento do assédio sim. Então veja como é interessante, isso aí é uma forma que o processo civil trouxe e a gente importou aí para o processo do trabalho, que é bastante interessante dentro da chamada prova diabólica. O que é que vocês acharam? Vocês já tinham ouvido falar disso em processo civil? Já tinham ouvido falar, gente, disso em processo civil, a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova? Então, perceba que isso é pouquíssimo utilizado. Já tinha ouvido, Duda, ou não?
Já sim? Já tinha ouvido? Pronto. Então veja, isso é pouquíssimo utilizado pelos advogados. Assim, poucos advogados eles utilizam esse tipo de coisa, até porque nem sempre, mas não com uma expressão prova diabólica, né? É muito utilizada essa expressão no meio processual, a gente utiliza muito, porque ela está diretamente ligada a essa dificuldade excessiva, Lívia, de você produzir a prova, cujo ônus é só seu. Então, se o ônus é só seu, perceba, e você não consegue se desincumbir do ônus, você vai perder o processo. Então, para que isso não seja tão pesado para a parte, que não tem como produzir aquela prova, né? Às vezes é um documento que não está, que não tem, a parte não tem como ter acesso, tá? É um documento que sempre fica em poder do poder público. Então, diante desse tipo de dificuldade em produzir a prova, você pede a inversão. Eu tô com um processo contra o Estado e cujas provas a gente não tem acesso, tá? Porque é um processo de dano moral por erro médico, e aí a gente tá naquela questão, né? Aí o Estado, os procuradores do Estado apresentaram as provas que pretendiam produzir e disseram que o ônus era única e exclusivamente do autor, cabe ao autor. Aí eu digo, na minha outra petição, né, eu digo que o ônus é verdadeiramente do autor. Todavia, é necessário que, diante da impossibilidade da produção de prova, tendo em vista o objeto da demanda, se requer a este magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, assim, o advogado ele tem que ter esse subterfúgio, ele tem que ter essa possibilidade de se livrar de um ônus excessivo no momento da produção da prova, porque no processo civil, que é diferente do processo do trabalho, mas no processo civil, no trâmite de um rito ordinário comum, o juiz ele pede para que as partes se manifestem durante o bojo do processo para dizer quais são as provas que pretende produzir. Não é assim no processo do trabalho. No processo do trabalho é tudo na hora, feito caldo de cana. O cara tem que estar atento para fazer o pedido ou oralmente ou até na própria petição, se for o caso. Você pode fazer o pedido da distribuição dinâmica ou na petição, ou você pode fazer o pedido da distribuição dinâmica de forma oral em audiência, tá? No momento da instrução probatória. Aí o juiz ele vai analisar a necessidade de se requisitar diligências, porque se o juízo vê que realmente há uma dificuldade excessiva para se desincumbir do ônus, ele vai ter que dar essa decisão fundamentada. Eu não sei se está aqui no resto. Tá, veio aqui. Poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que eu faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Aí o juiz, na decisão de concessão da distribuição dinâmica, ele deve fundamentar por quê, analisar que a prova é uma prova diabólica, tá? E vai estabelecer o ônus para cada parte, para que cada parte se desincumba do ônus que até então era só do autor. Até então era só do autor. Então, pela impossibilidade ou pela dificuldade excessiva do autor em produzir essa prova, o juiz, nessa decisão, vai tirar o peso probatório dos ombros do empregado e vai colocar também sobre os ombros do empregador. O que é que vocês acham disso aí? Interessante, né? Para mim, é uma das determinações do Código de Processo Civil que são mais assim extraordinárias na questão de você decidir o objeto de uma determinada lide, de se buscar a primazia da verdade real, porque na realidade, em processo, o advogado que não sabe qual é o ônus da prova que lhe cabe, ele se prejudica e muito, e muito. Depois eu vou passar para vocês um bizuzinho aqui de advogado que a gente tem, a gente faz um relatóriozinho, né, sempre dizendo em determinados objetos, em determinadas demandas, de quem cabe o ônus, né? Se o ônus é do empregado, se o ônus é do empregador. Então, se o advogado sabe disso, ele não vai estar querendo ouvir testemunha, produzindo determinada prova, e um ônus que não cabe a ele. Às vezes o advogado não sabe disso, gente, aí vai produzir uma prova
que na realidade ele não deveria produzir e que é até prejudicial a ele, né? Às vezes acaba que o juiz, né, fica até chateado, o ônus da prova só da empresa, doutor, e o senhor foi e quis escutar a testemunha aí, acabou se lascando, né? É o que acontece, a gente vê muitas vezes isso na vara do trabalho. Foi rápida a minha explicação, gente, porque eu me empolgo com isso. Eu acho que prova é um dos assuntos mais interessantes de processo. Tá? Eu quero, assim, um advogado que maneja bem a questão de prova é preponderante para ele poder ganhar uma ação, preponderante. Até para ele saber se ele vai entrar com aquela determinada ação ou não. Né? É possível que uma análise dessa evite até determinados erros que os advogados cometem. Então, vejam só, como eu falei para vocês essa distribuição de prova, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Em um dos exemplos está aí a súmula 212, a súmula 212 do TST, que a continuidade da relação empregatícia é presunção favorável ao obreiro. Tá? Então, vamos aqui dar dois exemplos clássicos com relação a essa súmula 212, que é a questão de algumas defesas que são apresentadas em juízo. Preste atenção comigo, eu vou falar sobre o ônus da prova, tá? Tudo que eu vou falar agora para vocês é ônus da prova. Digamos que eu ingressei com a reclamação trabalhista contra uma empresa aqui em Vitória e disse que eu trabalhei 3 anos para essa empresa, uma empresa grande, aqui de Vitória, extremamente grande. Aí, nesse momento em que eu faço esse pedido, que eu trabalhei 3 anos e quero reconhecimento do vínculo, tá? A empresa vai ser notificada para apresentar a sua defesa e na análise ele procura lá o nome do colaborador daquela empresa e não acha nos arquivos da empresa. E chega à conclusão, esse fulano nunca trabalhou aqui na empresa. Então, se fulano nunca trabalhou aqui na empresa, qual é a tese da minha contestação? Negativa de vínculo pura. O que é uma negativa de vínculo pura? É aquela que eu simplesmente digo na minha contestação que fulano nunca trabalhou na empresa. Então, lá na minha contestação, eu faço a impugnação de todos os pedidos com base na negativa de vínculo, digo que ele nunca trabalhou. Se ele nunca trabalhou, não existe direito a pleitear aqui contra a empresa. E aí veja só o que eu estou dizendo a vocês. Súmula 212, tá? A gente sabe que é presunção favorável para o empregado a continuidade da relação de emprego. Mas, diante dessa situação que eu estou dizendo a vocês, de quem é o ônus de provar o vínculo empregatício, já que não existe um vínculo formalizado, tá? O ônus de provar o vínculo empregatício aqui, diante da negativa pura de vínculo, continua sendo do autor. Eu não inverto o ônus. Perceba, quando o autor diz que trabalhou e a empresa negou, tá? O ônus continua sendo do empregado, porque não existe vínculo formalizado, tá? Então não existe contrato, não existe aí uma relação nem de trabalho, nem de emprego. Perfeito, gente? Então parte do pressuposto de que, na realidade, esse ônus permanece sendo do autor, inciso 1 do artigo 818 da CLT. Agora vejam a seguinte situação. O cara disse que trabalhou para a empresa 3 anos e requer o vínculo empregatício com pagamento de tudo, férias, 13º, FGTS, todos os pedidos inerentes a uma relação empregatícia, tá? O autor foi lá e pediu. O réu analisou, né, da notificação, analisou quem foi que pediu o vínculo empregatício. Aí diz o seguinte, na tese de defesa da contestação, diz que realmente fulano trabalhou na empresa o tempo que ele diz que trabalhou, 3 anos. Mas ele não tinha relação empregatícia, ou seja, negou o vínculo. Ele tinha uma relação de trabalho, ele era autônomo, ele prestava serviços como autônomo na empresa. Lembre-se que quem é autônomo não tem subordinação, tá? Ele não trabalha com aqueles requisitos que a gente trabalhou,
que reconhece a relação empregatícia lá no quarto período, quando a gente viu o direito do trabalho, né? Trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, com subordinação, onerosidade e continuidade, habitualidade. Esses 5 requisitos que estão presentes para eu ter o quê? Uma relação empregatícia. E aí, o réu, na sua defesa, diz que o cara era autônomo. Se o cara é autônomo, tá? Ele é uma relação de trabalho, e relação de trabalho não tem pagamento de 13º, não tem pagamento de férias, não tem FGTS, não tem INSS. Então, parte do pressuposto de que ele, como autônomo, a empresa só vai pagar a contraprestação salarial mês a mês. A contraprestação, na realidade, de remuneratória, né? Ou de pagamento daquele autônomo, sem ter a questão salarial, porque ele não é empregado. Ele não é empregado. Então, quando a empresa reclamada alega isso, nega o vínculo, mas não é uma negativa pura, ele diz que o cara é autônomo, aí veja só, quem foi que alegou? Empresa. Quem foi que alegou? O autor disse que era empregado, relação empregatícia, tá? Então, para ser relação empregatícia, tem que ter os 5 requisitos. Então, em tese, quem tinha que provar os 5 requisitos era quem? O autor. Só que quando vem a empresa e diz que ele trabalhou sim, excelência, mas ele trabalhou como autônomo, não era empregado. Aí, quando a empresa faz isso, aí o ônus inverte. Aí quem tem que provar que o cara era autônomo agora é a empresa. Então, o cara não vai precisar provar os 5 requisitos. Agora a empresa vai ter que provar que faltavam os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Perceba, isso faz ou não faz diferença se você sabe disso ou não na hora da audiência? Faz uma diferença tremenda. Faz a diferença tremenda. Até no momento da elaboração da defesa, você tem que ter esse cuidado. Se você tem como provar, beleza. Mas se você não tem como provar se realmente o cara era empregado, você vai dizer que o cara era autônomo? Não vai, tá? Você vai negar o vínculo? Não vai. Você vai ter que dizer a verdade. Olha, excelência, eu devo, mas eu quero fazer aqui um acordo, né? Mas não vá com a cara de pau, de mentir, dizer, não, ele não trabalhou, nunca trabalhou aqui. O cara vai ter testemunha que trabalhou lá, tá? Então tem que ter esse cuidado. Deixa eu ver se alguém aqui me fez alguma pergunta no chat. Não, tá? Mas até então vocês estão entendendo, meu povo? Estão sacando a ideia aí de ônus da prova, de distribuição do ônus da prova? Posso ir adiante? Beleza. Preste atenção comigo agora nessa súmula 12 aí. A questão das anotações da carteira de trabalho geram apenas presunção relativa de veracidade. É verdade. Gente, tô cansado de ver empresa que coloca lá, que anotou as férias do empregado, tá tudo anotado, mas o cara nunca gozou férias. Tá lá assinado pelo empregado tudo. Tá lá dizendo que pagou os 13º, tá tudo anotado lá na carteira de trabalho, mas nunca pagou nada. Né? Diz que o início do contrato de trabalho foi em 12 de janeiro de 2017, mas o cara entrou há 3 anos atrás. Então, a chamada carteira adulterada ou a carteira alterada, né? É muito comum, principalmente cidade do interior. Como isso é comum, tá? Como isso é comum. Então, qual é a sua atitude aqui como empregado? Logicamente, quando você diz que que aquilo ali na carteira, tá, está errado, tá, você vai ter que pedir pela análise do princípio da primazia da verdade real e vai ter que provar que aquelas anotações que estão ali não são verdadeiras, mas ela goza de uma presunção relativa de veracidade. Então, nesse ponto aí, quem tem que provar que a carteira está errada é você, reclamante, você que ingressou e disse que aquela carteira ali não vale o que o gato enterra. Então, você vai ter que a produzir as suas provas para que, no reconhecimento das suas provas que você produziu em audiência, o juiz mandar retificar a CTPS do obreiro. Perfeito? Para colocar as anotações
que correspondem com a verdade dos fatos. Súmula 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, essa súmula aqui, 254, que trata do salário família, é uma questão deveras interessante também, porque parte do pressuposto de que a prova do salário família, de que você faz jus ao salário família, que na realidade é um benefício previdenciário e não é salário, tem esse nome de forma errada, mas é um benefício previdenciário, deveria ser benefício família, né? Ou benefício previdenciário familiar, mas botaram o nome popular aí como salário família. Enfim, a prova que se faz do salário família é do nascimento da criança, né? Você tem que ter você tem que ser de baixa renda, os filhos que você tem são até 14 anos, então tem que ter tudo isso para ser comprovado que você, né, tem direito ao salário família, né? As crianças têm que estar na escola, tem que ter carteira de vacinação, né? Tudo isso tem que ser trazido para a empresa para mostrar que realmente a criança está sob a sua tutela, a criança é seu filho e que você faz jus a esse benefício previdenciário, né, de acordo com o número de filhos até 14 anos. Beleza? Tá. Só que a prova, quem tem que fazer da existência desses filhos é você. Você tem que levar até o RH da empresa. Aqui, ó, tô cheio de menino, tá? Recebo um salário mínimo e preciso aí do benefício do salário família, tá? Digamos que essa prova, esses documentos não foram entregues ao RH. Não foram entregues. Tá? Digamos que eu entreguei, deixei para fazer a prova dessa existência no dia que eu entrei com a ação contra a empresa. Tá? Entrei com a ação para a empresa, disse que eu nunca recebi salário família e que agora, nesse momento, apresento as certidões de nascimento das crianças. Meu povo, presta atenção aqui comigo. Você acha que esse empregado ele vai ter direito ao valor do salário família retroativo ou a partir do momento em que ele juntou a prova nos autos, tá? Ou a partir do momento que ele propôs a ação? Então, a súmula 254 diz o seguinte: o direito ao salário família coincide com a prova da filiação, que é a apresentação da certidão de nascimento ao empregador. Se é feita em juízo, o direito ao salário coincide com a data do ajuizamento, salvo se provado que houve recusa do empregador em receber antes, tá? Aí, essa prova da recusa tem que ser feita pelo empregado, tá? O empregado quis apresentar antes as certidões, mas foi impedido, obstado pelo empregador. Então, essa súmula também é sumariamente importante, muita gente não presta atenção nela e pede, apresenta a certidão de nascimento naquele dia da propositura da ação e pede o valor retroativo desde o dia da contratação. Não vai conseguir se ele não provar que houve um impedimento por parte do empregador lá atrás de receber essa documentação. Então, é uma questão também deveras interessante. E a questão da súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho é uma súmula que a gente trabalha muito no dia a dia da vara do trabalho. Muito, mas muito. Por quê? Um dos pedidos campeões de audiência na vara do trabalho é o de realização de horas extras sem a devida compensação ou o pagamento do adicional de horas extras devido, tá? Esse é o pedido campeão de audiência na vara do trabalho, que o que faz verdadeiramente o valor das minhas petições iniciais fique um pouco mais acima do que o comum, né? Que é as horas extras que o empregado diz que trabalhou e que não recebeu, e diz que não tinha banco de horas, diz que não tinha compensação e que também não recebeu o chamado adicional de horas extras, tá? Aí, ó, uma coisa interessante quando se trata de horas extras que foram pleiteadas pelo empregado na reclamação trabalhista. O juiz ele tem que saber
quantos empregados tem na empresa, por causa da súmula 338, tá? A súmula 338 dizia o seguinte: se a empresa tivesse mais de 10 funcionários, é obrigatório que a empresa traga o cartão de jornada, o cartão de ponto, sob pena de presunção de veracidade das alegações da exordial, da reclamação trabalhista. Então, se a empresa não junta o cartão de ponto, quando a empresa tem mais de 10 funcionários e não junta o cartão de ponto, não é? A jornada que foi colocada na petição inicial seria tida por verdadeira, como se fosse uma confissão, porque aí o ônus, em tese, inverteria. Tá? É o que diz a súmula 338. Só um adendo antes da gente continuar a explicação. Baixa comigo aí e vê aí o artigo 74 da CLT, parágrafo 2º. Tá? Houve uma modificação no ano passado, em 2019, a Lei 13.874. Para quem não conhece essa lei, é a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica alterou esse número de funcionários com relação à prova a juntada de controle de jornada. Mudou de 10 para 20. Veja só. Para os estabelecimentos com mais de 20, para os estabelecimentos com mais de 20, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então, perceba, meu povo, que a Lei de Liberdade Econômica trouxe uma modificação a esse texto da súmula 338, tá? Fazendo com que a obrigatoriedade da juntada de cartões de ponto como prova de que o obreiro não tinha feito jornada suplementar, tá? Fosse subsumida à quantidade de mais de 20 funcionários na empresa, tá? Agora, eu pergunto a vossas excelências, digamos que a minha empresa tenha 30 funcionários. Pelo artigo 74, parágrafo 2º da CLT e pela súmula 338, eu tinha que juntar o quê? Cartão de ponto, tá? Digamos que eu não junte o cartão de ponto. Não juntei o cartão de ponto, mas eu levei testemunhas. Eu, empresa, não levei o cartão de pontos. Pela súmula 338, com mais de 30 funcionários, de quem é o ônus de provar que o cara não fez jornada suplementar? É meu, tá? Veja que aí há uma inversão do ônus da prova. O empregado, ele diz que fez horas extras, mas a empresa tem 30 funcionários. Se a empresa tem 30 funcionários, o ônus passou para ela agora. Então, das duas, uma. Ou ela apresenta o controle de jornada para rebater essas horas extras e provar que o cara não fez as horas extras, ou, não tendo as horas extras, não tendo o controle de jornada, o que é que ele apresenta? Ele apresenta outro meio de prova capaz de elidir o ônus que recai sobre si. Então, é possível que essa empresa, embora não junte o controle de jornada, mas ele traga duas testemunhas que digam, né, de forma contundente de que esse empregado nunca trabalhou em jornada suplementar. Então, em tese, tá, esse empregador já se desincumbiu do ônus, em tese, tá, dependendo do que o juiz for valorar, porque às vezes a prova é dividida. Se a prova for dividida, a empresa se lasca. Se a prova não for dividida, aí o juiz vai dizer se a empresa se desincumbiu ou não do ônus. Mas não é uma necessidade precípua de que tiver mais de 20, eu tenho que juntar o cartão de ponto. Não é. Eu posso também produzir outros meios de prova, tá certo? É só uma presunção que admite prova em contrário. É só uma presunção que admite prova em contrário. A gente tem que ter todo o cuidado também, gente, de não fazer feito eu fiz
no começo da carreira, né? O advogado tem que estar preparado, tá? Para que mesmo que a empresa reclamada apresente o controle de ponto, mas na realidade aquele controle de ponto ele foi forjado pelo empregador, tá? Era anotada a jornada que o empregador mandava anotar, mas na realidade não era essa jornada. Você, como advogado da empresa do empregado, você tem que impugnar esse controle de jornada, você tem que impugnar esse cartão de ponto. Você vai dizer que aquele cartão de ponto não vale como prova, né, no presente processo, tendo em vista que ele não condiz com a verdade real dos fatos, devendo ser rechaçado por esse juízo. Ponto, pede deferimento. Então você aí impugnou aquele documento porque ele não condiz com a verdade real dos fatos. Tudo isso o advogado ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento no rito para saber o momento de impugnar. Porque se o rito for sumaríssimo, você tem que impugnar aquele documento na hora feito cabo de cana. Tá? O juiz, tá, no momento da audiência, ele vai ter que dar a oportunidade a você para se manifestar sobre os documentos juntados pela empresa reclamada. E se lá na hora a empresa junta os controles de jornada, você vai ter que analisar, impugnar, para dizer o que verdadeiramente aconteceu ali na empresa e pedir para que o juiz rechace aqueles documentos. Percebe, gente? Tudo isso é importantíssimo e você só consegue ter essa percepção no dia a dia da batalha, no dia a dia da labuta lá na vara do trabalho, porque essas informações nem sempre são passadas pela academia, né? Nem sempre são passadas pelas faculdades para vossas excelências, e a gente sai, né? Vai, tira a OAB, passa na OAB e não tem essa percepção do que é o dia a dia da vara do trabalho, o que é o dia a dia de uma vara comum cível, tá? De uma vara criminal. Isso você só vai ganhar a experiência com o passar do tempo. Vocês estão comigo, meu povo? Tá todo mundo aí atento para as dicas que eu estou passando para vossas excelências? Sim ou não? Tá tranquilo? Ou tá rápido? Beleza, então vamos adiante, tá certo? Muita atenção aí para essa lei de liberdade econômica que eu passei para vocês aí, tá? Então eu coloquei aí também no material para vossas excelências os meios de prova que podem ser produzidos, tá? Coloquei aí depoimento pessoal e interrogatório. Veja que o depoimento pessoal ele ocorre a fim de obter inclusive a confissão. Deixa eu falar aqui um pouco da praxis da gente, né? Lá na vara do trabalho. Tem juiz que faz depoimento pessoal, tem juiz que não. Tá? O juiz que não faz é o juiz mais prático. Ele vai entender o seguinte. Ora, se tudo que deveria ser dito está na petição inicial e tudo que deveria ser dito pelo réu está na contestação, eu vou tomar o depoimento das partes para quê? Tá? Vou passar a ouvir a testemunha. Para mim aqui está tudo muito claro. Vou ouvir as testemunhas, tá? E vou formar meu convencimento e vou sentenciar. Então, o juiz ele pode dispensar o depoimento pessoal, tá? Fred, o advogado está obrigado a aceitar? Não, o advogado não está obrigado a aceitar. Depoimento pessoal é meio de prova. Se é meio de prova e você, como advogado, entende que o depoimento pessoal da parte é importante e o juiz dispensou, levanta a mão e diz: excelência, pela ordem, é necessária a oitiva das partes. O caso requer uma produção de prova maior. A gente tem que ter todos os meios suficientes, tá? É necessário que seja tomado o depoimento das partes. O juiz ele pode acatar o teu pedido ou não. Se ele não acatar o teu pedido, você vai conseguir nos protestos. Lá na frente, se houver alguma nulidade, aí você recorre, tá? Aí você faz o recurso e pede na preliminar do recurso o cerceamento de defesa e o retorno dos autos para tomada de depoimento pessoal do obreiro.
no momento que deveria ser tomado, não foi tomado, o juiz negou, e aí lá no tribunal você conseguiu provar que houve prejudicialidade da parte pelo não depoimento pessoal. Então, cuidado, tá? Nem sempre você faz isso, porque a grande maioria esmagadora dos juízes entende que, às vezes, uma produção de prova via depoimento pessoal pode ser até prejudicial. Pode ser até prejudicial. E, às vezes, tem muita gente que insiste em ouvir o cara, em ouvir o reclamante, ouvir a empresa, e acaba não arrancando a confissão e acaba se prejudicando, tá? Mas, enfim, tudo depende do feeling do advogado, como é que ele está antenado aí na situação que foi apresentada para ele na ação, ok? E, como você sabe, que a empresa trabalha, tudo depende disso, tá? Aí, o interrogatório, né, tá dizendo aí que vai ser diferente do depoimento pessoal. O interrogatório ele tem por objetivo os esclarecimentos dos fatos, não produzindo a pena de confissão, tá? E esse interrogatório pode ocorrer em qualquer momento do processo, tá? Você pode requerer o interrogatório de determinada pessoa, tá? Que, na realidade, ela pode trazer maiores esclarecimentos do fato, tá? E pode ser até ser realizado em qualquer momento, logicamente, dentro daquilo que se apresenta como limite na lide, tá? Como limite na lide estabelecido pelo magistrado. Então, o depoimento pessoal, ele ocorre no momento em que inicia a audiência de instrução, tá? Ou a audiência una do rito sumaríssimo, rejeitadas as propostas conciliatórias, né? Ou seja, não teve conciliação na primeira audiência, ou a proposta conciliatória no rito sumaríssimo foi rejeitada, aí o juiz passará, né, a se dispensar a leitura da petição inicial, passará ao depoimento pessoal das partes, que é a oitiva do autor. Ele vai ouvir o autor falar sobre a questão que foi apresentada em juízo, e depois o réu, e permitirá que os advogados façam perguntas às partes. Beleza, meu povo? Está aí também ao meio de prova. Agora, a questão que sempre cai para vossas excelências em prova é o número de testemunhas para cada rito. Aí eu coloquei para vocês aí, inclusive com a fundamentação jurídica, né? No procedimento ordinário, pelo artigo 821 da CLT, você pode produzir até 3 testemunhas, tá? No rito sumaríssimo, tá? Que está a partir do artigo 852H, parágrafo 2º, até 2 testemunhas. E no inquérito para apuração da falta grave, até 6, tá? Rito ordinário, até 3, rito sumaríssimo, até 2, e inquérito para apuração da falta grave, até 6 testemunhas. Isso aí é importante que vocês saibam também, porque às vezes as provas exploram esse tipo de pergunta, tá? Quantas testemunhas devem ser produzidas? Tem gente, eu já vi advogado levar 10 testemunhas para dia da audiência de vara do trabalho. Não adianta. O juiz... E outra coisa, gente, o juiz, como ele tem o poder, né, de se opor às provas que ele entende meramente protelatórias, ele pode ouvir uma testemunha e a segunda, aí ele vai perguntar a você, quer ouvir a segunda, doutor? Aí você vai chegar e vai dizer, excelência, eu quero ouvir. E às vezes o juiz mais prático vai olhar para você e vai dizer assim, para que, doutor? Vai querer provar o que? Me diga. O que é que você quer provar com a segunda? Aí o advogado às vezes não está nem preparado para responder. Aí ele vai dizer, não, excelência, é a mesma coisa que a primeira falou, mas é para ficar mais... para amarrar o negócio, para deixar mais forte a testemunha. O juiz vai dizer, doutor, pelo amor de Deus, eu vou dispensar, certo? Você está obrigado a aceitar? Não. Você pode levantar a mão e dizer, então, excelência, conseguiram meus protestos. Mas o juiz ele pode fazer isso. Você pode até fazer uma pergunta para a testemunha e o juiz olhar assim, doutor, essa pergunta não tem a ver nem com a petição inicial, nem com a contestação. Eu não sei o porquê Vossa Excelência está fazendo esse pedido, então eu vou rejeitar essa sua pergunta. Aí você pode acatar essa decisão ou não. Se você não acatar a decisão do magistrado,
Ou você reformula a pergunta, excelência, então eu quero reformular a pergunta, tá? Você pode. Ou você conseguindo seus protestos. Então, excelência, conseguindo meus protestos aí, eu acho que essa pergunta ela é pertinente, é necessária para a elucidação de determinado fato. Então, conseguindo os meus protestos, por favor. Então, veja que uma audiência trabalhista ela é extremamente dinâmica. Quem diz que vara do trabalho não tem emoção é porque não vive o dia a dia da vara do trabalho, gente. Tem, principalmente quando tem a questão das instruções. Uma conciliação, não. Uma conciliação, às vezes, a gente tem algumas emoções na conciliação, tem, mas são mais raras. Mas uma instrução trabalhista é extremamente emocionante. Depende de como você sabe trabalhar nos meandros processuais. Né? O advogado trabalhista ele tem que ser um bom processualista, senão ele vai ficar para trás. Tá certo, gente? Tranquilo? Vamos adiante. Eu estava falando das testemunhas, né? As testemunhas, eu queria analisar com vocês a súmula 357 do TST, que diz o seguinte: determina que não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. É comum ainda hoje, muitos advogados fazem isso por cautela, mas é uma cautela que não procede, tá? Digamos que chega no teu escritório 2 clientes que trabalharam para a mesma empresa que foram demitidos, certo? Esses 2 clientes têm testemunhas para os fatos deles, certo? Só que aí essas testemunhas foram empregados que já entraram com reclamação trabalhista contra a empresa, ou que estão litigando para a mesma empresa. Digamos que esses 2 aqui já ingressaram com a reclamação trabalhista, ingressaram ao mesmo tempo, até com você como advogado, tá? Esse fulano aqui, A, ingressou primeiro e B ingressou depois. A audiência de A vai ocorrer primeiro e a de B depois, tá certo? Na audiência de A, B funcionou como testemunha. É possível? É possível, tá? O fato de B estar litigando contra a mesma empresa não o torna suspeito. É o que diz a súmula 357 do TST. Logicamente, se B funcionou no processo de A como testemunha, A já não vai mais poder funcionar como testemunha no processo de B, porque aí sim configura troca de favores. Mas o fato de A ingressar com a reclamação trabalhista e B também, tá? E A, na sua audiência, usar B como testemunha, o fato de B estar litigando contra a empresa não o tornará suspeito. E tem muita gente que ainda suscita essa contradita, gente. Então, deixa eu dizer a vocês como é o momento, como isso acontece. Aí, lá na hora da instrução, o juiz vai ouvir primeiro a testemunha do reclamante. A testemunha do reclamante chega e senta. Antes de ser qualificada, a testemunha do reclamante, o advogado da empresa levanta a mão e diz: excelência, pela ordem, eu vou contraditar a testemunha. Aí o juiz olha assim, fundamentado em quê, doutor? Qual é o fundamento da contradita? Aí o advogado vai dizer: é porque o empregado está litigando contra a empresa. Aí o juiz, já sabendo, já está com esse texto pronto, está certo, doutor. Deixa o advogado fazer a contradita, porque é prerrogativa dele, faz a contradita e depois ele dá uma decisão negando o requerimento da contradita e assinalando a existência da súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que aquela testemunha não torna suspeita o fato de ela estar litigando contra a mesma empresa. Então, isso é comum acontecer ainda nos dias de hoje. Fecha a porta, tá, papai? Fecha a porta do banheiro, por favor. Cheira, meu irmão. Tá, cheirosa, linda. É por causa que eu Fecha a porta do banheiro e fecha a porta do quarto, que o ar tá ligado. pai, é por causa que eu lavei as mãos muito bem direitinho com sabão. Tá certo. Então venha dizer aqui ao pessoal que você lavou as mãos bem direitinho e com sabão. Diga todo mundo. Eu lavei as mãos bem direitinho e com sabão. Mostra as mãos. Por que você lavou com sabão as mãos? Diga aí, pessoal. É por causa para o coronavírus não matar. Muito bem, meu amor. Tchau. Tchau.
Tá vendo? Tá instruído aqui. Aqui a gente tá com a mão parecendo com a perna de galinha, engilhada de tanto lavar. Mas vamos lá para frente. Sim, eu estava falando da súmula 357, né? Todo mundo entendeu aí a súmula 357? Vocês querem que eu explique novamente? Deu para entender a súmula? Ok. Outra coisa interessante, gente, é a questão da possibilidade da testemunha hoje na Justiça do Trabalho ela ser condenada pelo falso testemunho também em uma multa, tá? Então, antigamente, a testemunha ia lá mentia, tá? Testemunha não mente, né, na Justiça do Trabalho. Mas, enfim, a testemunha foi lá, mentiu. O juiz pegou na mentira. Aí o que ele faz? O juiz vai, né, manda os autos para o Ministério Público, porque o juiz ele não pode aplicar penalidade criminal, tá? O juiz ele não tem competência criminal, mas o juiz ele pode mandar instruir o feito no foro competente. Aí manda para o Ministério Público para se avaliar a prática de crime de falso testemunho e o cara pode ser condenado, né, criminalmente no foro competente, que nesse caso, via de regra, seria a Justiça Federal, né, já que o local onde se cometeu o crime foi no juízo subsumido, né, no âmbito da Justiça Federal Trabalhista. Beleza, tranquilo. Só que agora, após a reforma trabalhista, se estabeleceu aí no artigo 793 D maiúsculo da CLT, 793 D maiúsculo da CLT, se colocou a ideia de que, além de ser processado e penalizado pelo crime de falso testemunho, o cara pode pagar uma multa, tá? Ele pode pagar uma multa, e essa multa pode ser entre 1 e 10%. Entre 1 e 10% do valor da causa. Aí o juiz ele já adverte. Quando a testemunha chega, o juiz chega para a testemunha e diz assim: olha, o senhor está aqui prestando um compromisso à justiça, o senhor tem um compromisso de dizer a verdade. Se o senhor mentir, o senhor pode ser processado criminalmente e pagar uma multa. E essa multa eu posso condenar o senhor em X reais, viu? Que é o cálculo que o juiz vai fazer em cima, né, ou de 2%, ou de 5%, ou de 9%, em cima do valor da causa, tá? Que é a multa por litigância de má-fé, que é a multa por litigância de má-fé. Então, hoje, na Justiça do Trabalho, a testemunha mentirosa pode ser condenada por multa, né? Pode ser condenada em multa por litigância de má-fé. Ok, meu povo, até aí, estamos juntos? Vamos para frente, tá? Eu coloquei aí a questão dos documentos e da perícia, né? Porque é algo muito mais simples. Você lendo qualquer livro aí, você pode suplantar qualquer dúvida. Eu só quero mostrar a vocês qual é o momento processual da gente juntar esses documentos, tá? Então, vejam só. No rito sumaríssimo, as partes têm que juntar os documentos no momento em que autor propõe a ação, réu no momento da contestação, tá? Então, os documentos já têm que estar no dia da audiência, já no bojo do processo. Por quê? Perceba, lembra que eu falei que aí o advogado ele tem que impugnar os documentos no rito sumaríssimo na hora feito caldo de cana? Então, se é na hora, é necessário que todos os documentos já estejam no bojo do processo para que os advogados tenham a oportunidade de se manifestar, de apresentar sua impugnação contra aqueles documentos juntados. Então, no rito sumaríssimo, essa é a regra. Você vai pegar vara aí que pode fazer diferente, viu? Já peguei vara que divide rito sumaríssimo aí. Mas a regra é que o rito sumaríssimo seja em audiência una. E aí você entra com a petição inicial e todos os documentos têm que acompanhar a petição inicial. Todos os documentos que comprovam as alegações da exordial.
e todos os documentos que fazem parte da defesa, que comprovam as alegações da defesa, já tem que estar na contestação. Esse é o momento processual para apresentar, e o momento processual para impugnar os documentos é no dia da audiência. Perfeito? Então, quando a gente fala em prova documental, a gente tem que estar ligado nesse tipo de informação. Segundo, quando o rito é ordinário, em que geralmente se divide as audiências em conciliação e instrução em julgamento, tá? Na audiência de conciliação, tá? É aquela oportunidade em que o juiz somente oferta a possibilidade de conciliação, e se não houver, a contestação já tem que estar nos autos. Então, o momento de apresentação da contestação tem que ser no dia dessa primeira audiência. Tá? Fred, e os documentos? Presta atenção. Lá, na oportunidade da audiência de conciliação, o juiz ele vai fazer uma ata. Nessa ata é onde vai a parte estar intimada para a próxima audiência, que é a instrução, que é a produção de prova oral. Mas vai ter uma observação na própria ata dizendo: o juiz concede prazo de 10 dias para a juntada de toda a prova documental. Então, tanto autor quanto réu tem prazo comum de 10 dias para juntar toda a prova documental. Tanto autor quanto réu tem prazo comum de 10 dias para juntar toda a prova documental. Esse prazo é comum, tá? Passou esse prazo de 10 dias, já abre novo prazo, que é o outro prazo de 10 dias, para que tanto autor quanto réu possam apresentar as suas impugnações aos documentos. Isso é o rito ordinário, tá? Esse prazo é um prazo judicial. Às vezes o juiz ele pode elastecer ou pode diminuir esse prazo, tá? Tem juiz que às vezes, dependendo da causa, dá 3 dias, 5 dias, tá? Tem juiz que na grande maioria dá 10 dias, que é um prazo hábil para juntar os documentos, e os outros 10 dias é para falar dos documentos, tá certo? Então, vocês entenderam isso aí que eu acabei de falar, que isso é importante, tá? Que às vezes não cai em prova, mas eu estou dando bisuzinho para vocês aí do dia a dia de vara. E isso é importante para quem vai advogar, tá certo? Essas informações, gente, nem sempre você tem na academia. Nem sempre, tá? É muito difícil de passar esse tipo de informação. Em academia, o pessoal se restringe às informações doutrinárias, tá? Não das práticas. Mas eu gosto sempre de passar um pouco da minha prática para vocês. Aí, vamos tratar de perícia agora. Gente, perícia, quando se pede insalubridade, quando se pede periculosidade, ela é necessária. Por que a perícia ela é necessária? A prova pericial, tá? Que é uma prova técnica, ela vai ser realizada por um perito designado pelo juízo, tá? E às vezes ele vai dar oportunidade às partes para que as partes também apresentem os seus assistentes técnicos, tá? Onde outros peritos poderão se manifestar. Um perito que vai ajudar os argumentos da empresa e um perito que vai ajudar nos argumentos do autor, que são os assistentes técnicos, com a possibilidade das partes elaborar quesitações para que esses peritos respondam. O juiz ele elabora as suas quesitações, mas as partes também elaboram as suas. Por que o juiz elabora as suas quesitações? Embora o juiz seja o perito dos peritos, né, o perito peritorum, tá? O juiz ele não poderá dar sentença sem que haja a perícia nesses casos de insalubridade e de periculosidade que eu acabei de dizer a vocês, sob pena de nulidade, tá? Tanto é que, terminada a instrução oral, né, as provas orais, se não tiver perícia nos autos e tiver pedido de insalubridade, o juiz não pode nem marcar as razões finais, né? Ele não pode nem dizer que as razões finais podem acontecer naquele momento. Por quê? Ele tem que marcar para outro dia as razões finais, para que só depois que a perícia estiver lá presente, tiver a oportunidade as partes para a apresentação das suas razões finais, porque a perícia tem que estar nos autos para o juiz poder julgar, tá?
Você, como advogado, pode acompanhar a perícia, a realização da perícia, tá? Em loco, né? Quando ela é realizada nos casos envolvendo, às vezes, periculosidade, tá? Então, insalubridade, tudo isso tem que ser observado pelo advogado, tá? A perícia é uma questão importante, tá? Tem que estar nos autos para o juiz julgar sob pena de nulidade, tá? Esse perito, lembre-se que via de regra, né, se a parte autora que pediu a insalubridade, por exemplo, não ganhar, quem vai pagar esse perito é o empregado, tá? Isso aí foi novidade da reforma trabalhista. O empregado vai pagar o perito porque o pedido que ele fez de insalubridade, o perito não concedeu. Como o perito não concedeu, quem vai pagar aí, né, o perito ele não, e se o juiz, analisando a prova técnica, seguir a prova técnica, isso é outra coisa importante. O juiz ele pode ir contrário à prova técnica. Tá? Embora a prova técnica seja importante, o juiz não está adstrito à prova técnica. Certo? Não está adstrito. Então, a parte ainda ele pode ganhar. Mas se a parte não ganhar, o perito não deu e o juiz seguiu a perícia. Quem vai pagar o perito é a parte sucumbente, a parte que perdeu, que nesse caso seria o empregado. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Durma com a bronca dessa. Durma com a bronca dessa. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Que é na vara do trabalho. No direito do trabalho, a gente está vendo agora, depois da reforma trabalhista. Punk o negócio. Tá? Então, vamos aí para a audiência, gente. Audiência trabalhista. Já são 3h30, tá? Eu vou me elastecer um pouquinho, mas eu quero ver a audiência trabalhista e deixar a sentença em recurso para outra oportunidade. Fala, doutora Lívia Gerlane, estou à disposição. Determine. Se quiser, pode abrir o microfone, doutora. Porque aí todo mundo participa. Para pagar, você está perguntando para pagar o perito, se ele for sucumbente. Pronto, veja só. Haverá aí como se fosse, digamos que nessa sentença, o empregado ganhou 20 mil reais, tá? Liquidou e foi 20 mil reais. O perito foi 1.000. Desses 20 mil reais, tá? 1.000 vai ser tirado para pagar o perito. Por quê? Porque ele é beneficiário da justiça gratuita e como foi sucumbente, o juiz determinará que pague-se o perito tendo em vista a sucumbência, já que houve essa determinação agora pela reforma. Mas digamos que o cara, ao invés de ganhar 20 mil reais, ele ganhou 4 mil, tá? Se eu tirar desses 4 mil, 1.000, tá? Para pagar o perito, aí teve sucumbência também para pagar o advogado da parte contrária. Tanto o advogado quanto o perito, tá? Vão ficar sem receber, eu vou dizer por quê. O juiz ele vai analisar o fato e vai dizer que se tirar a sucumbência e tirar o perito, reclamante vai ficar com nada, ou vai ficar com muito pouco. E aí o que vai acontecer? Os honorários de sucumbência para o advogado da empresa ficarão em condição suspensiva, que foi o que você perguntou, por um prazo de 2 anos, até que haja uma alteração na situação econômica do empregado. Sei lá, o empregado ganhou na loteria, ou ganhou uma bolada em outro processo, tá? Aí o advogado tem que ficar ligado nas paradas de sucesso para ir atrás, aí pode executar, tá? Mas vai ficar em condição suspensiva por 1 ano. Mas com relação ao perito, não. Se o juiz determinou que não vai haver o desconto com relação ao perito, em virtude da sucumbência, né, no pedido, a União é quem paga. Então o perito não pode ficar aí com esse período de suspensão dos advogados na sucumbência, não. Tá? Quando não há o desconto no proveito econômico da sentença do
do reclamante, aí é a União quem vai arcar. Beleza? Muito boa a sua pergunta. Seria bom que você falasse para a gente ouvir a sua voz, para matar a saudade. Viu, doutora? Então, Deus abençoe a participação de vossas excelências aí. É muito bom quando vocês interferem, porque me faz lembrar das coisas que eu não falo. Porque às vezes eu não tiro muita coisa do livro, eu tiro muita coisa da prática, tá? E aí, às vezes eu esqueço. Vejam só, meu povo. Vou falar com vocês sobre a audiência para a gente encerrar. Vou pedir pelo menos aí uns 10 minutos, aí eu encerro às 15h40, já que eu estou falando desde as 2 horas sem parar, tá? E vocês não suportam mais. Mas vamos lá. Quando a gente fala em audiência, para cada audiência, gente, existe um passo a passo. E o advogado ele tem que saber desse passo a passo. Por quê? É esse passo a passo que vai fazer com que você saiba se situar no mundo da vara do trabalho. Então, você tem que ter pelo menos essa base, né? E eu coloquei toda essa base para vocês aí, gente, né? Quando a gente fala de audiência, de todo o trâmite, seja no rito ordinário, seja no rito sumaríssimo, porque é importantíssimo para a gente saber esse trâmite, tá? Algumas informações eu coloquei aqui que são interessantes para a gente. Veja aí no material. O artigo 813 diz que as audiências serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis, previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Então, vejam só. Vira e mexe, isso aí cai em prova. A gente tem que saber que a audiência pública salvo as questões envolvendo segredo de justiça, né? Quando a intimidade assim, ou as questões de ordem pública assim determinar, tá? Mas, via de regra, elas são públicas. Qualquer pessoa pode participar, tá? Realização lá na vara do trabalho ou no tribunal, né? Quando eu falo em tribunal, a gente não chama de audiência, a gente chama de sessão. Nos tribunais, ao invés de chamar de audiência, a gente chama de sessão, de julgamento, tá? São previamente fixados entre 8 e 18 horas, tá? Então, essa é a possibilidade das audiências acontecerem. Às vezes tem vara que é à tarde, tá? E tem vara que é pela manhã, tá? E não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Eu já passei muito tempo esperando, gente, às vezes dia todo, da gente chegar até tá lá de manhã e sair 4 horas da tarde. Às vezes tem audiência que se prolonga e o juiz se empolga e vai resolver logo tudo de uma vez e não adia. Enfim, mas vai ter juiz que vai adiar por causa do adiantado da hora. Enfim, vai depender do trâmite processual, tá? Uma coisa interessante também, gente, é o que está lá no 815, parágrafo único, tá? Só o juiz ele pode se atrasar, tá? Não invente você de se atrasar não, ou da parte se atrasar não, porque vai dar bronca, tá? O juiz, se ele não comparecer no local de audiência até 15 minutos após a hora marcada, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar na ata de audiência. Veja só, 15 minutos. Me pergunte qual é o advogado que já fez isso. É muito raro. Via de regra, a gente espera, gente, tá? Mas assim, digamos que tem um advogado que está com outra audiência numa outra localidade e ele não tem outra pessoa que faça essa audiência para ele, tá? E o juiz atrasou, né? Já faz aí meia hora. O cara entra, pede para constar na ata de audiência que ultrapassou o período de 15 minutos do artigo 815, parágrafo único, tá? E pede para constar em ata e se retira. Isso é uma prerrogativa do advogado, tá? Isso também vai estar manifestado na própria OJ 245, lembrando que a OJ vai dizer que só quem pode atrasar é o juiz. Isso é uma prerrogativa do atraso, uma prerrogativa do juiz e não da parte, tá? Então, você não se atreva de se atrasar. A distribuição ocorre pela ordem rigorosa da reclamação trabalhista, né? Mas na prática não é assim. Na prática a gente sabe que a distribuição se dá por sorteio automático, mas isso aí não traz qualquer prejuízo, né, para o processo, né? A ordem rigorosa seria o seguinte: digamos que a gente está em Caruaru, são 3 varas do trabalho.
Aí entrou a RT, vai para a primeira. Entrou outra RT, vai para a segunda. Entrou mais duas RTs. Uma vai para a primeira, que entrou dessas duas, vai para a terceira, e a segunda para a primeira, e assim sucessivamente. Isso seria a ordem rigorosa, tá? Mas hoje não se faz assim, vocês sabem que é por sorteio automático, tá? É sorteio automático, isso não traz nenhuma nulidade. O juiz não vai despachar inicial, tá? De início, vocês sabem disso. O primeiro contato do juiz do trabalho com a petição inicial é no dia da audiência. Então, não existe aquele despacho anterior, né? Aquele despacho inicial que o juiz na justiça comum faz, tá? Não existe, tá? A audiência será a primeira desimpedida depois de 5 dias do recebimento da notificação, que é o que a gente explicou para vocês lá atrás. Só que não é bem assim, a gente sabe que na prática não ocorre dessa forma. O que é a primeira desimpedida? É a primeira data que está vaga lá no sistema do PJE, né? No caso, que está vago para se realizar a audiência. Agora, o fato é que esse prazo aí de 5 dias é um prazo mínimo, né? A audiência, a empresa foi notificada, a audiência tem que ocorrer 5 dias depois. Esse é um prazo mínimo, tá? Se esse prazo mínimo não for obedecido, aí causa nulidade de citação. E aí pode ser alegado, inclusive, no dia da audiência pela parte, tá? Mas, digamos que nós somos fazenda pública, somos prefeitura, e estamos lá no polo passivo da demanda. Os prazos para a fazenda pública na Justiça do Trabalho são diferentes, tá? Enquanto você vai para o processo civil, tá lá, é em dobro para tudo, né? No processo do trabalho, não. No processo do trabalho, segue-se uma regra específica, que é o decreto 779/69, que é prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. QCDR. Quádruplo para contestar, dobro para recorrer. Então, se é em quádruplo para contestar para a Fazenda Pública, então o prazo mínimo já não é 5 dias. O prazo mínimo é 20 dias. São 20 dias. Por quê? 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai ser o prazo mínimo aí, né, que é em quádruplo para contestar, para apresentar uma defesa. Então, cuidado com isso, que eu já vi cair em prova esse tipo de pegadinha para vocês, a observância do decreto 779/69, ok? Aula que vem, gente, eu vejo com vocês esse trâmite da audiência. Já falei demais, já trouxe muita informação, tá? Aí vocês, na aula que vem, vocês vão pegar comigo esse trâmite de audiência, a gente vê sentença e começa a questão de teoria geral dos recursos no processo do trabalho. Tá certo, gente? O que é que vocês acharam da nossa aula hoje? Essa parte de ônus de prova é o que eu mais gosto de falar. Tinha muita coisa, mas também eu ia demorar muito. Gostei muito também, Lívia. Eu sou suspeito para falar de processo do trabalho, que eu gosto muito, tá? Então, eu queria agradecer a participação de Vossas Excelências, né? Dizer que eu estou muito feliz de, mesmo assim à distância, mas estar mantendo o contato sempre com vocês nas nossas aulas, e dizer a vocês que qualquer dúvida vocês podem mandar para mim no grupo do WhatsApp, que eu respondo com o maior prazer para Vossas Excelências, tá certo? Deus abençoe, coração para Vossas Excelências, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tá? Interrompi a